Graça e paz, tudo bem com você? Espero que você esteja feliz e feliz para sempre. Vamos fazer uma reflexão aqui. Mas desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações, ok? Então vamos fazer uma reflexão aqui. No mundo inteiro, inúmeros cientistas espalhados pelo mundo inteiro, eles defendem que o homem está sobre a face da Terra há pelo menos uns 200 mil anos. E nesses 200 mil anos, segundo esses cientistas, que já até tentaram, ou tentam mapear por intermédio do código genético, onde que estaria esses primeiros grupos, onde que localizavam os primeiros grupos há cerca de 200 mil anos, tentando mapear o código genético, ou fazer um mapeamento através do código genético, definir aonde que estariam esses homens há 200 mil anos. Mas vamos fazer uma reflexão aqui no sentido de cultura. Nesses 200 mil anos que o homem está sobre a face da Terra, segundo a ciência, inúmeros grupos surgiram, étnicos, surgiram e se espalharam pelo mundo. E juntamente com esses milhares de grupos que surgiram nesses 200 mil anos, certamente todos eles criaram, ou inventaram, ou desenvolveram uma religião própria para aquele grupo. Uma religião própria para aquele grupo, para conduzir as pessoas daquele grupo à salvação, à vida eterna, porque o homem sempre acreditou na vida eterna. E juntamente com esses milhares de grupos que surgiram e que foram extintos, juntamente foram extintos com eles as suas religiões. Muitos deles não foram extintos através de uma guerra, ou através de uma catástrofe, através de uma epidemia, mas foram extintos porque um outro grupo maior, mais convicto nas suas convicções culturais e religiosas, abrangeram aquele grupo e dominou aquele grupo de maneira que aquele grupo acabou absorvendo aquela cultura religiosa e cultural que predominava ali de maneira mais convincente. Então o que acontece? Nesses milhares e milhares de anos, milhares e milhares de grupos, ou de pessoas, ou de nações, elas também foram extintas e juntamente com elas foram extintas as suas religiões. Quando nós pegamos, por exemplo, a Bíblia, por exemplo, que trata da religião judaica, nós vemos que isso também aconteceu com eles. É isso que nós defendemos, que quando nós falamos que o juízo apontava para o ano 70, que o final de todas as coisas ali apontava para o ano 70, que não existe mais profecia para os nossos dias, que as profecias apontavam para o primeiro século, muitas vezes somos questionados. Mas se nós pegarmos e abrirmos a nossa mente, irmos além daquilo que a Bíblia diz, olharmos o nosso contexto cultural, o contexto histórico da humanidade, nós vemos muitas coisas acontecerem, ou que aconteceram, semelhante àquilo que aconteceu ali em Jerusalém, em Israel. Vamos pegar, por exemplo, a questão, dos maias, dos astecas e dos incas, que são nossos contemporâneos, estão aí ainda. Eles tinham uma cultura, eles tinham uma religião, e essa religião ela foi extinta a partir do momento que os espanhóis chegaram aqui. Como a religião espanhola, a cultura espanhola, era uma cultura mais sólida, mais convicta, e a religião também espanhola era uma religião mais sólida e mais convicta, ela acabou a religião que predominava sobre os incas, sobre os astecas e os maias. Voltando na questão do povo de Israel, é evidente que o que aconteceu ali é o que estava profetizado para acontecer no primeiro século. Veio uma nação mais forte na sua estrutura organizacional, na sua cultura, uma cultura mais também solidificada e também numa religião mais convincente, destruiu aquele povo, destruiu o povo de Israel, destruiu a sua religião e predominou sobre ele a religião, a cultura e a ideologia, que predominava na época, que era a cultura e a ideologia do povo italiano, que naquela época era chamado de romano. Então, as suas convicções predominaram ali e predominam até hoje. Então, o que houve foi isso, foi um apocalipse
da religião judaica que predominava ali sobre o povo de Israel. A religião que prostituía, né, e cegava, segundo Isaías, era um véu que estava sobre as nações da época. Isaías fala que a religião ela era um véu que estava sobre ali aquelas nações da época, né, a religião judaica, e que ela foi destruída, né, ela foi colocado um fim nela, naquela época deveria ser colocado um fim nela, no templo, né, que o juízo de Deus haveria de chegar sobre aqueles que haviam profanado, né, a religião deles, que havia ignorado, né, a cultura que deveria ser seguida. Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você, graça e paz.